Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, professora Gina Maciel, aula de literatura. Começamos o nosso trabalho tratando acerca do pré-modernismo. Nosso último encontro, nós conversamos sobre vanguardas e nós falamos acerca do surrealismo. Período 1924, preso, sobretudo, ao sonho, à falta de racionalismo, à fantasia e ao subconsciente. Período em que Freud lança todas as suas teorias sobre o subconsciente no mundo, sobre as pessoas, e todos, curiosamente, buscaram tratar seu inconsciente, buscar conhecê-lo, buscar saber mais de si. Então, diante de todo aquele quadro de cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo, tá lembrando todas essas palavras, todas as vanguardas europeias? A partir dela, olha o que acontece. Em 1902, nós vivenciávamos tanta modernidade quanto a Europa. Nós não estávamos mais vivendo simbolismo, não estávamos mais vivendo parnasianismo. Agora era tempo de modernidade. Não chegou o moderno na Europa? Em 1907, Pablo Picasso chega com o moderno. Em 1924, olha a data, está percebendo a data no slide? Está percebendo na fotografia? Em 1924, o surrealismo aparece na Europa. Eles já vivenciavam o futurismo, o contemporâneo, a modernidade. E nós, no Brasil, vivenciávamos do mesmo modo um período que nós vamos chamar de pré-modernismo. Esse período, observe, é um período em que as pessoas, os artistas, eles vivenciavam o antigo e o novo. Muita confusão, muita modernidade. Olha, primeiros anos de república. Leia comigo. Muita agitação. Canudos. Por um ano haverá guerra. O café, ouro negro, vai trazer riqueza. A borracha, lá no norte, vai enriquecer uma região isolada, desconhecida do povo brasileiro. O Nordeste flagelado, triste, seco, em estado de grande sofrimento. Está percebendo as mudanças? Além de tudo que tínhamos, de que dispunhamos, aparecerão os imigrantes agora, italianos, portugueses, veremos holandeses, todos chegando ao nosso país à procura de trabalho, com toda a sua belíssima riqueza, com toda a sua cultura, seu conhecimento. Então, os costumes, a cultura desse povo maravilhoso, dos japoneses, a chegada de todos eles, tudo enriquecerá, mas também causará grandes mudanças na vivência do nosso povo, causará grande mudança na nossa sociedade. A República, proclamada em 1889, ela não trouxe grandes mudanças. As pessoas que foram libertas em 1888, a partir da Lei Áurea, os escravos estavam perdidos, desorientados, continuavam desorientados, formando nos centros urbanos bolsões de pobreza, de miséria. As pessoas saíam das fazendas, saíam do ambiente rural, migravam para a cidade em busca de vida melhor, em busca de trabalho. As fazendas estavam submetidas a grandes latifundiários e essas pessoas queriam liberdade, queriam alimentos saudáveis, queriam recursos financeiros, dentista, médico, queriam tratar seus olhos, queriam fazer óculos, ter vestuários adequados, queriam ser livres. Então elas partiam para os grandes centros urbanos e lá buscavam libertação. Os grandes latifundiários passaram a ter dificuldades, porque as pessoas migraram em grande quantidade. Os centros urbanos não estavam preparados para receber todas essas pessoas.
Começaram, então, problemas de higiene, problemas de confusão, prostituição, promiscuidade, a formação de favelas. Você nota que esse período já tinha grandes dificuldades dentro das cidades, com a chegada das pessoas que saíam, que migravam das fazendas, os problemas eram ainda mais graves. Faltava tudo naquele lugar. Faltava obra, faltava esgoto, faltava água, e as pessoas viviam em situação mais miserável, mas pelo menos eram livres, livres dos latifundiários, as pessoas estavam morando onde queriam e vivendo e buscando uma nova realidade. As cidades precisavam ser reformadas. Surgiu então nesse período uma nova forma. Abriram-se as ruas, as avenidas e começaram as construções dos novos modelos de prédios, estruturas verticais. E o nome que deram a isso foi o bota abaixo. Bota abaixo, abre a rua, faz o prédio, vamos colocar ali mais famílias, mais pessoas. Olha como as estruturas eram. Veja que belíssima estrutura. Essa ponte sobre o rio Tietê, em 1880, foi o local em que Dom Pedro II passa por ela. Que grande evento! Fotografia registra isso. Mais uma, veja que linda, o Viaduto do Chá, lá em São Paulo. 1918, olha que linda São Paulo do início do século. Ainda não havia Semana de Arte Moderna, ainda não havia ocorrido, grandes mudanças estavam por ocorrer. O Largo da Sé, olha que lindo, 1910. Está percebendo quantas carroças? Esse era o nome. Não eram carruagens, como lá na Europa, eram carroças, nas quais as pessoas se deslocavam e elas ficavam ali, ó, paradas. Aqui, mais uma. Veja que bela, mostrando o Rio de Janeiro, um outro estado, com toda a sua riqueza, com todo o seu esplendor. A região Nordeste, ela era a região que acomodava as pessoas com grande força de trabalho, com grande desejo de deslocamento. Essas pessoas migravam da região Nordeste para a região Sul. Elas caíam em São Paulo e começavam vida nova, ou iam para Brasília para ajudar na construção. Em 1960, Brasília estava sendo construída e as pessoas que estavam lá, nordestinos, chamados de candangos. Está lembrando aí? Aulas de história com seu professor? Muito bem, você está percebendo. Eles estão agora se deslocando do Nordeste para São Paulo. Essa região era uma região submetida à seca, problema crônico. As pessoas tinham uma vida precária. Então, muitos aderiram, primeiro, lá em Canudos, à pregação messiânica de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro Maciel. Olha o sobrenome, o meu sobrenome. Antônio Conselheiro Maciel era chamado de Beato. Esse Beato pregava para as pessoas a chegada do Messias, o retorno do Messias. Claro, pregava para elas um mundo de amor, de paz com Cristo, o Messias. As pessoas que iam para lá, para Canudos, buscavam essa paz, buscavam essa força espiritual. Durante um ano, quando a guerra ocorreu, essas pessoas foram atacadas, foram mortas pelo exército. Os nordestinos lutaram com muito vigor contra o exército brasileiro, até que foram dizimadas no mês de outubro, no ano de 1897. O próprio Antônio Conselheiro vai morrer junto a outras pessoas dentro de uma igreja. Idosos, gestantes, crianças, todos vão morrer. E ali, naquele momento, aquela história será vista, aqueles fatos serão vistos por um homem muito especial chamado Euclides da Cunha, que vai escrever sua maior obra, chamada Os Sertões, na qual ele conta a história desse povo sofrido e as atrocidades cometidas pelo exército naquele ano
de guerra chamado Guerra de Canudos. Observe, lá também na região Nordeste, na região do Sertão, aqueles que não acreditavam no apelo religioso e que não escolhiam ir para Canudos ao lado de Antônio Conselheiro, escolhiam ir para o Cangaço e participavam ao lado de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e seu bando. Eles aderiam a esse grupo, um grupo que trazia um líder perigoso, um líder violento, um assassino que tirava desses latifundiários, que roubava, com sua esposa Maria Bonita. Veja que foto, ele sendo fotografado com todo o seu bando, com alguns elementos do bando, os mais importantes, e sua esposa. Essa foto histórica foi colocada aí para você. Eles faziam o outro lado. Enquanto um grupo apelava ao religioso, o outro apelava ao cangaço, à violência. A pessoa que não conseguia conter toda a sua dor externava a sua violência no bando de Lampião. Então, ocorrem no país grandes mudanças políticas, mudanças sociais e econômicas, e não havia mais espaço para a idealização romântica, não havia mais espaço para arte pela arte do parnasianismo, não havia espaço para as questões metafísicas do homem simbolista, esse homem místico que era crédulo, que acreditava na passagem da alma, na espiritualização. Não havia mais espaço para idealizações. Agora, a produção artística seria feita com base nas regiões e seus problemas sociais, suas dificuldades, os centros urbanos e os moradores desses centros urbanos, as pessoas que viviam nos morros, os funcionários públicos, o sertanejo, ali, né, relembrado e contado em toda a sua riqueza por Euclides da Cunha, os caboclos e os imigrantes, cada um deles às mãos de um artista. Esse período, ele não será chamado de escola literária. Por que não? Porque ele é um período muito sincrético. Ele apresentará inúmeras formas, inúmeros trabalhos, cada um diferente do outro, muito ricos, muito interessantes, mas de caráter documental. Todos vão documentar numa linguagem conservadora, ainda que simples, os regionalismos. Cada um desses autores que você vê traz uma personagem e essa personagem apresentará a riqueza de seu tempo. O Augusto dos Anjos trará a poesia. Ele era funcionário público e, por meio de uma linguagem diferenciada, uma linguagem rica, porém muito diferente, esse artista falará da dor e do sofrimento, do descaso, do abandono, da miséria. Ele falará das dores humanas. O Monteiro Lobato vai trazer, na sua obra Urupês, vai trazer o caboclo, vai trazer o homem chamado de Jeca Tatu. E ele vai mostrar nas regiões de São Paulo todas essas dificuldades vivenciadas por esse grupo. O Lima Barreto trabalhará o homem, o malandro do morro, aquele que é o carioca, submetido, né, a todas as dificuldades, mas que busca facilidades à própria vida. O Graça Aranha trará o imigrante, sobretudo o italiano, que vai lá para o Vale do Canaã. Conhece esse nome? Lembra-se dele? Vale do Canaã, em Santa Teresa, aqui no Espírito Santo. Graça Aranha vai escrever a história dos imigrantes italianos e a chegada deles a Santa Teresa. E o Euclides da Cunha, como eu disse, vai contar em Os Sertões a história do homem sertanejo submetido a dificuldades e parceiro do Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos. Perfeito? Veja as características. Eles rompem com o passado. Ali estão as principais obras. Eles vão denunciar a realidade brasileira. Claro, era papel do artista, do autor, era papel do escritor
falar acerca das dificuldades que esses homens encontram nessas regiões, que eles encontraram naquele período, os tipos humanos que foram marginalizados. O próprio Lima Barreto foi um autor marginalizado porque ele era um alcoólatra. Ele era um autor muito sofrido por ser mulato. Por ser mulato, ele sofre a discriminação social, a discriminação racial. Ele era um homem que usava a bebida como forma de fuga para toda a sua dor. Então você percebe que tudo que está acontecendo numa sociedade mascarada pela dor, mascarada pelo sofrimento, pelo burguês falso, por idealismos falsos, essa sociedade vai trazer ao homem profunda miséria, profunda dor humana. Um período em que esse homem já conhecia o seu subconsciente ou já buscava conhecê-lo e está submetido a agruras, a sofrimentos. Observe, linguagem direta, linguagem simples, linguagem coloquial. Essa é a proposta desse público. Por que esses artistas buscam esse tipo de linguagem? Aproximação com o povo brasileiro. As pessoas agora submetidas ao mesmo ambiente social misturam seus idiomas, misturam sua cultura, misturam a sua riqueza. O papel do artista, do escritor, é romper com o academicismo, romper com o passado, romper com aquele parnasianismo cheio de métrica perfeita, com simbolismo todo envolto na espiritualidade, no misticismo. Esse homem precisa ser exposto a uma realidade social verdadeira. Então, eles se tornam nacionalistas, regionais. Por quê? Porque vão exibir em suas obras a verdade, a marginalidade desse personagem, o caipira chamado de jeca, chamado de preguiçoso, e tudo erroneamente. Porque Monteiro Lobato, quando usa esse rótulo de jeca tatu para chamar o homem, o caipira do interior, de preguiçoso, foi profundamente infeliz. Descobriu-se que esse homem é doente, cheio de vermes, submetido a uma realidade pobre e miserável. Monteiro Lobato também vai rejeitar o próximo movimento que nós discutiremos, que é a Semana de Arte Moderna, a chegada das vanguardas, a chegada do novo. Monteiro Lobato estava com o coração todo preso ao passado. E esse homem vai rejeitar o trabalho de grandes artistas. Você verá isso dentro de alguns instantes. Voltando então ao nosso artista pré-modernista, no qual Monteiro Lobato também, nesse período, no qual o Monteiro Lobato também faz parte, ele vai buscar mostrar esse artista caipira, esse homem caipira, esse personagem caipira miserável, do mesmo modo que Lima Barreto vai mostrar o mulato, o funcionário, que Graça Aranha vai mostrar o imigrante italiano. Os temas são todos no enfoque histórico, no enfoque político, econômico e social. Os artistas, os autores, eles são homens que se desenvolvem dentro de contextos de regiões. Cada um escreve de uma maneira. E a poesia de Augusto dos Anjos não se assemelhará a nada visto nesse país. Por isso, o período pré-modernista será chamado de um período que não é escola literária, mas período de transição. Observe os tipos humanos marginalizados. Nós temos o mulato, ainda que vestido de marinheiro, nós temos o funcionário público tão sério e tão ético, nós temos o caipira tão trabalhador e tão amoroso, e temos o sertanejo nordestino. Todos eles marginalizados em obras e mostrados com defeitos, mas também mostrados com qualidades. O modernismo, então, aparecerá no Brasil em 1922 e, durante 20 anos, esse pré-modernismo trará a riqueza desse Brasil às mãos de artistas, de regionalistas. Artistas que são fabulosos, escritores fantásticos. Você, então, agora, ao olhar essa imagem, esse quadro belíssimo de Tarsila do Amaral, você percebe que Cartão Postal do Brasil mostra um novo Brasil. Você nunca viu árvore desse tipo, você nunca viu coqueiros daquela forma, você nunca viu um macaco
deitado sobre um tronco, daquele jeito. Mas você vê na obra de Tarsila, numa releitura influenciada por todas as vanguardas europeias. Então, agora, você observará a chegada da primeira geração modernista ao Brasil. Essa primeira geração, ela é ousada, profundamente ousada e inovadora. Mas você vai dizer, mais que a vanguarda para o Brasil? Ó, muito mais. Coloque mais nisso, mas muito mais com força, porque esse povo está chegando para a Semana de Arte Moderna, uma semana inteira de programações especiais, um movimento artístico-literário que será o marco do movimento modernista no Brasil. Eles não sabiam o que queriam, mas sabiam o que não queriam. E o que não queriam era um passado floreado de academicismo, preso a lembranças, tais como Monteiro Lobato estava. Isso era o que eles não queriam. Olha o cartaz da Semana de Arte Moderna, um cartaz belíssimo que traz a data de 1922 e a novidade, a inovação. Esses homens vão realizar essa semana de 11 a 18 de fevereiro de 1922 em São Paulo, no Teatro Municipal. Você acredita que o Vila Lobos vai reger a Orquestra Sinfônica descalço e com o seu casaco, que naquela época era chamada de casaca, aberta, sem camisa por baixo? Uau, que escândalo! Oba! Viva o escândalo, porque foi a partir disso que você se tornou um cidadão livre, capaz de falar, de pensar, de escrever e de viver como melhor lhe convier. Esse grupo modernista vai romper, eles são a representação da ruptura com todos os padrões artísticos tradicionais. Lembra da vanguarda? Eles serão a nossa vanguarda nacional. Esse grupo vai reunir em apresentações de dança, de música, em recitais de poesia. Eles vão reunir o choque, eles vão reunir o repúdio, eles vão reunir o novo. O principal intuito desse grupo era apresentar uma estética inovadora pautada em quê? Pautada na vanguarda. Olha como será exposta a arte a partir de agora. Urutu. Veja que obra linda, o ovo de Tarsila do Amaral, sol poente. E aí você olha e diz, mas que sol é esse? Observe antropofagia. Movimento antropofágico é o movimento que vai comer, que vai saborear o novo trazido da vanguarda. Jogue na tua boca o novo, degluta o novo, mas crie no teu país algo que seja do teu país, do teu povo, da tua raça, da tua história. Então, esse movimento propõe o alimentar-se do novo, mas criar aquilo que seja voltado à nossa história. Veja a Negra, que linda obra, que traz uma mulher de pernas cruzadas, com um seio exposto, aquele seio que amamentava a filha do Senhor. Ela, a negra da senzala, com tuas pernas, com as próprias pernas cruzadas, dizendo para ele numa linguagem clara: não me invada, não seja invasivo, afasta-te de mim. Ela que tem um único seio aqui e que não apresenta o outro. E a Baporu? Observe o homem que está ao lado de a negra. A Baporu traz um homem submetido à profunda dor, à profunda aridez, com seus pés descalços e enormes, pés que se submetiam ao calor, pés que se queimavam. E a cabeça desse homem? Olha o tamanho da mão desse homem, olha o tamanho do braço dele. Olha lá a cabeça. Ele com a mão aqui, segurando a cabeça. Nota o tamanho dessa cabeça. Você está percebendo? Uma cabeça miúda que não precisava pensar, mas mãos fortes, braços fortes e pés enormes que suportassem o trabalho braçal. Percebe então que o papel desse artista é a denúncia social, é o papel de dizer, mostrar, desse grupo chamado Grupo dos Cinco,
O papel deles era, cada um em seu elemento, em seu veículo artístico, fazer a denúncia social. Mário de Andrade faz a denúncia na poesia, faz a denúncia em obras escritas. O Oswald de Andrade, do mesmo modo, vai denunciar na poesia os horrores, a miséria. Os outros artistas, cada um a seu modo, farão a representação e a denúncia por meio de seus trabalhos. Aí estão eles, os 5. Esses 5 mudaram a história do povo brasileiro. Observe agora características desse período chamado modernismo, primeira geração. Nacionalismo crítico. Ufanista, sim, eles eram apaixonados pelo Brasil. E eles precisavam mostrar o rosto verdadeiro desse homem brasileiro, desse homem nacional. Eles valorizavam as coisas mais simples, as raízes culturais, a nossa herança cultural. Valorizavam o nosso país, a nossa realidade. Esse homem valorizava o nosso cotidiano. Aqui eles se opunham à linguagem parnasiana, por exemplo. Por quê? Porque o parnasiano era um artista, um autor profundamente metódico, cheio de poesia arte pela arte, poesia de costa para o problema brasileiro, para o problema social, palavras difíceis, exuberantes, cheias de linguagem toda enfeitada, rebuscada, que o povo brasileiro lia 200 vezes, mas não entendia. A proposta deles era buscar uma linguagem que se assemelhasse ao homem brasileiro. Por meio de suas experimentações estéticas, eles buscam nas telas trazer um país mostrado para eles, um país envolto em vanguardas, envolto em cubismo, em surrealismo, envolto de maneira nova, numa renovação artística. E a poesia trazia a ironia, trazia o sarcasmo, a irreverência. Por quê? Porque eles eram vanguardistas, eles estavam à frente de um movimento que se começava. Eles eram os primeiros, aqueles que usariam com o caráter anárquico e destruidor, que trariam o novo e destruiriam o acadêmico e o passado. Então eles precisavam trazer. De quem eles riam? Eles riam daquele personagem que era para eles o criador da guerra. Observe o poema de Mário de Andrade chamado Ode ao Burguês. Você sabe o que é ode? Ode é uma espécie de poema de exaltação de grandezas. Eu insulto o burguês níquel, grana. O burguês, ou seja, aquele que só pensa nos seus, nos mesmos, nos iguais. De gestão bem feita de São Paulo. Se está digerindo, é porque comeu. Então, o que ele comeu? Se ele é de gestão bem feita, ele é homem curva. Ele é homem nádegas. É aquele bundudo sentado naquela cadeira, assinando checões, explorando. É isso que o artista modernista está nos dizendo. E aí ele diz, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Você está notando que o brasileiro está ali também? O brasileiro que está pouco a pouco fazendo mal ao seu próprio povo, que está de pouco a pouco destruindo, que está pouco a pouco enchendo o próprio bolso e explorando seu semelhante. Que brasileiro então é esse? Um brasileiro que come pelas beiradas, injusto. Aí ele diz, eu insulto as aritocracias cautelosas, barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos, ou seja, não tem como pular, passar para esse grupo, e gemem sangue de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês. Está percebendo o que o artista está mostrando para você?
Também temos um grande artista chamado Manuel Bandeira, grande nome nesse período. A poesia do Bandeira é recheada de lirismo poético. Ele foi o maior lírico dos nossos tempos iniciais modernistas, com seus versos livres, com sua linguagem coloquial e reverente. Ele vai trazer a liberdade criadora. Seus versos são cheios de construção e de significado. Veja, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, chegou ao bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Note como ele desce. Bebeu, cantou, dançou. E depois? Depois ele se atira na lagoa, se atirou na lagoa, Rodrigo de Freitas, e morreu afogado. E aí você vai dizer, isso é poesia, Gina? Isso é poesia, irmão, da melhor qualidade. Poesia moderna, desprendida dos vínculos, totalmente nova. A partir de agora, totalmente você, totalmente a mim, totalmente Brasil. Grande beijo para você e até mais.